Bem, o prazo está se esgotando para o Donald Trump. Essa queda de braço com a China aí deve se decidir nos próximos dias, com grandes chances do Donald Trump perder e perder feio. Porque ele está sofrendo pressão de tudo quanto é lado. E essa carta que foi enviada pela Susan, que é a presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, é uma carta de apelo com uma pitadinha, com um significado tácito, né, de ameaça. Porque, apesar de toda a diplomacia, eu vou ler a carta para vocês, vocês vão perceber que o tom não é dos mais agradáveis para o Donald Trump. Então ele encaminha essa carta para o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, para o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio, e o honorável Jameson Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos. E a carta começa assim: prezados secretários Bessent, secretário Lutnick e embaixador Greer, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e nossos membros apreciam seus esforços para negociar acordos bilaterais com outras nações para alcançar reciprocidade de 0 por 0 em tarifas e reduzir barreiras não tarifárias ao comércio. Acordos que reduzem significativamente as barreiras ao comércio expandem as exportações dos Estados Unidos, gerando mais empregos e salários mais altos para as famílias americanas. Concluir essas negociações de forma rápida e bem-sucedida, prestem atenção agora na sequência, muito importante o que ela diz na sequência. Concluir essas negociações de forma rápida e bem-sucedida e encerrar as tarifas americanas impostas no acúmulo do ano é fundamental, dado o impacto negativo. Fundamental. Concluir as negociações e, obviamente, retirar as tarifas, né? Embora tenhamos esperança de que esses acordos possam ser alcançados rapidamente, e agora também parte importante, estamos profundamente preocupados com o fato de que, mesmo que leve apenas semanas ou meses para chegar a um acordo, muitas pequenas empresas sofrerão danos irreparáveis. Olha a gravidade disso. Mesmo que leve algumas semanas, ela não chega nem a completar um mês na carta. Mesmo que leve algumas semanas, e essa carta aqui já tem uma semana. Já tem quase 15 dias essa carta aqui. Então vamos lá. Muitas empresas sofrerão danos irreparáveis. A Câmara ouve diariamente proprietários de pequenas empresas que veem sua capacidade de sobrevivência ameaçada pelo recente aumento nas tarifas. Ou seja, estão quase fechando as portas. Não é nem questão de se endividarem, porque as empresas americanas já estão endividadas. O nível de falências dobrou do final do ano passado para esse ano. E dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Continuando. A Câmara solicita que o governo tome medidas imediatas para salvar as pequenas empresas americanas e evitar uma recessão. Especificamente, enquanto vocês continuam negociando. Pedimos que o governo use imediatamente sua flexibilidade tarifária para implementar um processo de exclusão tarifária. Então ela pede aqui que seja suspenso. Suspensa. Enquanto negociam, que seja suspensa. Isso é o mais correto de tudo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Implementar um processo de exclusão tarifária que prevê exclusão automática das novas tarifas para qualquer pequena empresa importadora. O problema aqui, quando ela pede qualquer empresa importadora, é que 80 a 90% das empresas americanas são pequenas empresas. Então, se o Donald Trump atende isso, foi por água abaixo a pressão que ele está botando na China. Vamos lá. As pequenas empresas não têm margem ou reservas de capital para sustentar o aumento das tarifas. Nem têm capacidade de modificar rapidamente as cadeias de suprimentos. O que ela quer dizer com isso assim? As empresas não têm margem nem reserva. E esse é o grande mal. O americano não tem reserva nenhuma. Nenhuma.
80% das famílias americanas vivem cheque a cheque. Não tem condições. Não tem condições mesmo de aguentar nem 30 dias. Então vamos continuar lá. As pequenas empresas não têm margem nem reservas de capital para sustentar o aumento das tarifas, nem têm capacidade de modificar rapidamente as cadeias de suprimentos. Seguindo, prevê exclusões automáticas para todos os produtos que não podem ser produzidos nos Estados Unidos. Ela quer que seja excluído todos os produtos que não podem ser produzidos nos Estados Unidos. O problema é que tudo foi transferido de produção, praticamente tudo foi transferido para a China, para o Vietnã, para a Indonésia. Sobrou muita coisa, muito pouca coisa, porque isso fez parte de um esquema, de um tratado mundial. Vamos lá. Prevê exclusões automáticas para todos os produtos que não podem ser produzidos nos Estados Unidos ou que não estão prontamente disponíveis em fontes nacionais. Lembra daquele vídeo que eu fiz a respeito do café, do cacau, né? O que seria um caos para os Estados Unidos? Veja, desses pequenos comerciantes aqui, ela fala também das confeitarias, dos cafés e assim por diante, né? Então, olha aqui, olha a sequência. Eu vou ler o parágrafo anterior, porque eu fiz um comentário, interrompi, vou ler, e daí você vai entender por que eu falei lá atrás, que é fácil fazer os Estados Unidos mudar de ideia. É só suspender ou aumentar o preço do café, da banana, da laranja e assim por diante. Vamos lá. Prevê exclusões automáticas para todos os produtos que não podem ser produzidos nos Estados Unidos ou que não estão prontamente disponíveis em fontes nacionais. Asterisco. Tarifa sobre café, banana, cacau, certos minerais e outros produtos geralmente não disponíveis nos Estados Unidos apenas aumenta os preços para as pequenas empresas e consumidores. Aí a questão da democracia nesse sentido, dessa abertura, que na China os caras não permitem esse tipo de comentário assim, né? Não. Agora aí, ó, essa presidente aí da Associação da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, ela deixa evidente onde que é o gargalo. E veja, falando de café, nós temos Brasil, que temos Vietnã, e falar em cacau, nós temos aí o nosso Maranhão aqui e mais algum outro país na África lá. Se os Estados Unidos resolver continuar com esse tipo de coisa, o mundo unido, se parar de mandar lá o café, o cacau, acabou. Mano. Acabou. É uma insurgência, uma revolução, uma convulsão social que... Vamos lá. Cafés, tarifas sobre café, banana, cacau, certos minerais e outros. Produtos geralmente não disponíveis nos Estados Unidos apenas aumentam os preços das pequenas empresas e consumidores, ou seja, inflação. O mesmo se aplica às tarifas sobre muitos outros insumos industrializados, personalizados, essenciais para os fabricantes americanos. Estabelece um processo para que empresas obtenham exclusões. Então ela pede que seja estabelecido um processo para que empresas obtenham exclusões rapidamente, em situações em que a empresa possa demonstrar que, conforme aplicada, as tarifas impõem riscos significativos ao emprego nos Estados Unidos. Todas as empresas, praticamente. E aí ela coloca uma coisa extremamente grave. Mais de 40 milhões de empregos americanos dependem do comércio. Ela não está dizendo aqui que 40 milhões de pessoas, de empregos, trabalham em lojas. Não. Porém, numa indústria, por exemplo, se pararem as vendas para o administrativo, para o operário de fábrica, para todo mundo. O setor de vendas é extremamente fundamental. Se não tiver pedido, se não tiver vendas, acabou. Então ele diz assim, 40 milhões de empregos dependem do comércio. E a bomba está explodindo na cabeça do comerciante. Proteger esses empregos e multiplicá-los é fundamental para impulsionar o maior crescimento econômico e prosperidade americana. Bom, multiplicá-los, nem pensar. Proteger, difícil. Muito difícil. Então, vamos lá. A Câmara compartilha os objetivos do presidente Trump de expandir a produção americana. Sim, todo mundo quer que expanda a produção americana.
O problema é como. Criar novos empregos e fazer nossa economia crescer. Todo mundo quer isso. Ótimo, maravilha. Para esses fins, esperamos continuar a trabalhar com o governo para promover políticas pró-crescimento, incluindo uma extensão permanente da lei de cortes de impostos, empregos e desregulamentação, reforma de licenciamento e expansão da produção de energia americana. Agradecemos sua consideração. Teremos prazer em discutir essa proposta quando for conveniente para você. Atenciosamente, Susan, presidenta. Veja, representante de 40 milhões de empregos americanos, propõe o quê? Cortes de impostos. Corte de impostos. O governo americano já está com um pepino do tamanho de um bonde de dívida, endividamento e falta de capacidade de pagamento da dívida americana, que está próxima de 2,6 bilhões de dólares por dia, só o pagamento dos juros. Como que eles vão abrir a mão de impostos? Me diga. E a proposta dela para crescimento é isso: zerem as tarifas e corte impostos. Você acha que isso é possível? Você acha que é possível? O mais provável é que aumentem impostos. Aumentem impostos. O que vai acontecer é um desemprego terrível nos Estados Unidos e redução dos benefícios de aposentados e verbas na saúde e educação. Sinto muito, Susan. Sinto muito, presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Mas a sua carta, com todo respeito à sua autoridade, a sua carta me parece absolutamente improvável de resposta positiva. O que chama atenção aqui no começo é que ela diz o seguinte: a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e nossos membros apreciam seus esforços para negociar acordos bilaterais com outras nações, para alcançar reciprocidade de 0 por 0. Então ela deixa evidente que ela sabe que o Scott Bessent é contra as tarifas. Sabe. E se coloca ao lado do Scott Bessent, que ultimamente já recuou, né? O Donald Trump deu uma latida um pouco mais forte lá, e o Scott Bessent recuou. Porque o emprego dele não tem essa proteção toda do Jeremy Powell lá do Banco Central. Se ele falar, abrir a boca mais uma vez, ele está fora. Mas aí, ó, a situação dos Estados Unidos é essa. Ela diz aqui que o lojista não tem capital para aguentar 30 dias sem vender. 30 dias! Já se passaram 15 do dia que ela fez a carta. Os portos americanos que eu falei no vídeo passado que tinham reduzido em 30% o movimento, hoje já a notícia é a seguinte: 50% já de redução no movimento dos portos. Os Estados Unidos estão parando. Parando, gente. Parando. A coisa vai ficar feia nos próximos dias. Muito feia. Muito feia. E é por isso que o Donald Trump está tirando 46 bilhões de dólares da saúde e da educação para reforçar a segurança interna. Ou seja, policiamento interno. Porque logo vai começar a quebradeira. Logo vai começar. As manifestações já existem. Teve dias que teve 750 manifestações ao mesmo tempo. No mesmo dia, lá nos Estados Unidos. Isso que eles não sentiram problema no bolso ainda. Mas a partir de agora, maio, o governo americano fica sem dinheiro. Tá? O comerciante americano fica sem dinheiro. E aí vai começar a quebradeira. Gente. Pode ter certeza que a quebradeira vai começar. O pau vai rolar. O pau vai comer. É feio o troço. É feio o troço. É muita dívida. É um vício em dívida, assim,
Se o mundo é viciado em dívida, o americano é dependente da dívida. Ele não tem como. Ele faz dívida em cima de dívida, dívida, sabe? Dívida nova para pagar a dívida velha. Não tem parada. Não tem parada. E o certo para qualquer pessoa, para qualquer pai de família, qualquer dono de empresa, é puxar o freio, sabe? Contar os sobreviventes e colocar o trem no trilho de novo. Mas o americano não tá querendo fazer isso. Não está querendo fazer isso. Então, obviamente, ele vai ter que fazer isso na marra. Vai ter que ser forçado, porque não tem. Tem que consertar, por bem ou por mal. Por bem não dá, do jeito bom não dá. Já passou, né? Já ultrapassou todo o tempo que o americano teve, que foi na década aí de 90 até 2010, né? Até 2008 lá no subprime, né? Década de 90 principalmente. Passou o tempo deles colocarem a casa em ordem. Passou o tempo. Agora é tarde. Sinto muito o povo americano. Um país tão bonito, mas, sabe? É uma catástrofe. É uma catástrofe. Está aí, ó. Está aí exposta a catástrofe. Tá aí exposto o ponto fraco. Não precisa nem... o mundo não precisa nem se negar a fornecer chip e outras coisas para os Estados Unidos. Basta interromper o fornecimento de café e de cacau que Donald Trump cai. Lamentável. Extremamente lamentável. Isso aqui numa carta da presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. É impressionante. Tá? Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, torne-se membro, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.